tudo bom? Que bom! Mais um encontro da nossa evangelização infantil do Centro Espírita Caminho, Verdade e Vida. Eu me chamo Jaqueline e nós estamos iniciando nossa evangelização. Coisa boa! Vamos iniciar então com a nossa prece? Vamos fazer a oração inicial? Então, para aqueles que desejarem, podem fechar os olhinhos, tá bom? Só para que a gente possa se concentrar melhor, tá certo? Então, vamos lá. De olhos fechados, quem quiser. Vamos agradecer ao Papai do Céu? Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos dizer assim: Papai do Céu, muito obrigada por essa oportunidade da evangelização. Obrigada, Papai do Céu, por minha família. Obrigada por meus amigos. Obrigada, Papai do Céu, porque posso estar aqui hoje, assistindo e aprendendo na evangelização. Obrigada pela alegria e pelo amor. Fica conosco, Papai do Céu, hoje e sempre. Que assim seja. Coisa boa, né? A gente fica renovado. Olha só, criança, hoje o nosso tema é o seguinte, é muito fácil. Vamos falar sobre Jesus. Lembra de Jesus? Gosto de trazer ele, né? Pois é, vamos falar de Jesus e o Consolador Prometido. Para vocês entenderem o tema de hoje, é o seguinte, a gente vai contar uma história que começa lá, ó, antes de Jesus estar conosco aqui no planeta Terra, antes dele encarnar. Então, bem antes, vieram algumas pessoas e essas pessoas, elas vinham, chamavam de profetas, e eram pessoas que traziam informações, ensinamentos importantes para nós. Um desses profetas foi Moisés. E Moisés veio, e a gente chama ele de que ele trouxe a primeira grande revelação. Por quê? Ele veio trazer que nós temos um Deus único. É porque o Papai do Céu só é um. Governa todo o universo. E aí Moisés é representado, olha só, estão vendo? É uma balança. Porque ele veio trazer a justiça. Mas o que é isso? Justiça. Ele veio trazer algumas informações daquilo que a gente podia ou não podia fazer, daquilo que era certo, daquilo que era errado. Porque naquela época a gente não entendia o que era certo, o que era errado. Algumas pessoas acreditavam que tinham muitos deuses, sabe? Então ele, peraí, deixa eu botar ordem aqui, sabe? Olha, nós só temos um único Deus e eu vou trazer os 10 mandamentos, que são 10 coisas onde diz lá o que não pode fazer e o que pode fazer, tá? Então, os 10 mandamentos, por exemplo, vou ler para vocês, que aqui tá muito pequeno, né? Então, os 10 mandamentos, o primeiro dizia assim: amar a Deus, Deus único, acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele também falava, por exemplo, aqui, honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? É obedecer, respeitar, amar pai e mãe. Então, veio trazer informações daquilo que era certo fazer, né? E o que é justiça? Por que a gente chama de justiça? Justiça é quando, sabe, quando a gente faz alguma coisa que é errada, nossa, e aí, você vai ficar com esse erro desse jeito? Não, né? Tem que reparar esse erro. Se você errou, vamos consertar, né? Se você brigou com um coleguinha, vamos lá pedir perdão, pedir desculpa, né? Então tem que consertar. Esse conserto é a justiça. Então Moisés trouxe esses ensinamentos porque na época a gente estava bem perdido e não entendia nada. Então a gente diz que Moisés trouxe a primeira revelação, tá? Mas não é só a primeira revelação. Depois da primeira vem a segunda revelação. E sabe o que representa a segunda revelação? Vou mostrar um desenho. Esse é o desenho que representa a segunda revelação. Por quê? Por que é um coração, tia? Porque a segunda revelação é a vinda de Jesus. Exatamente, eu gosto de trazer ele, né? Olha aqui Jesus com as crianças. Pois é, Jesus veio trazer
veio falar de amor. Então, Moisés trouxe lá a justiça, né? O que fazer? E Jesus trouxe como fazer, que é através do amor. Jesus ampliou o conceito de amor, porque ele disse não só amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo e amar a teus inimigos. Então, o amor, né? Então, a segunda revelação é o que Jesus nos trouxe. Mas aí, quando Jesus desencarnou, que ele morre na cruz, né? E aí ele deixou os apóstolos, que eram aqueles amigos que estavam aprendendo os seus ensinamentos. E os apóstolos perguntaram, mas Jesus, você vai nos deixar aqui sozinho? Porque Jesus disse que precisava voltar ao Pai, precisava voltar lá para cima, lá para Deus, né? E aí Jesus disse, olha, não se preocupe, eu não vou deixá-los órfãos, eu vou enviar o Consolador. Ah, que notícia boa, Jesus enviar o Consolador. Por que que a gente precisa do Consolador? Porque o Consolador iria lembrar todos os ensinamentos de Jesus. Depois que Jesus voltou ao Pai, assim, a gente acabou, depois de muitos e muitos anos, esquecendo os ensinamentos de Jesus. E a gente precisava de algo, de alguém que nos lembrasse desses ensinamentos. E sabe quem é que veio? É a terceira revelação. Vou mostrar para vocês a terceira revelação. Aqui, o livro dos Espíritos. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês já devem conhecer esse livro, a mamãe e o papai devem ter em casa, vocês já viram. E esse aqui se chama Kardec. Sabe o que Kardec fez? Kardec era um professor muito inteligente. Ele organizou, planejou tudo e organizou direitinho todas as informações que os bons espíritos trouxeram pra gente. E aí ele colocou tudo lindo nessa obra básica e em outros livros que vieram depois. Aqui a gente tem a terceira revelação. A terceira revelação, o Consolador prometido, é a doutrina espírita, né? O espiritismo. Por quê? Tudo que tem aqui, que os bons espíritos trouxeram pra gente, que a gente não lembrava mais, é tudo sobre o Evangelho de Jesus. Tudo que Jesus nos ensinou, e até aquilo que a gente não lembrava, ou aquilo que a gente não entendeu direito, olha só, os bons espíritos, Jesus mandou os bons espíritos explicarem direitinho. E Kardec, esse professor muito inteligente, foi que organizou, sistematizou, colocou aqui, ó, tudo no livro, explicou direitinho para a gente lembrar os ensinamentos, lembrar e aplicar os ensinamentos de Jesus. Então aqui, a doutrina espírita é a terceira revelação. Então, olha só, nós temos a primeira revelação, que o Moisés, né, ele trouxe lá os 10 mandamentos, a lei divina, o que fazer. A segunda revelação, Jesus, e aí ele trouxe o evangelho, o amor divino, como fazer. E a terceira revelação, Kardec organizou, é a doutrina espírita, o espiritismo, né, que os espíritos trouxeram essas informações pra gente. A verdade divina, por que fazer? Então, todos esses ensinamentos, olha que maravilhoso, né, gente? Muito lindo. Então, assim é que a gente fica entendendo um pouquinho mais do Consolador prometido. E aí, peraí, pronto. Tô só arrumando a luz, né? E aí eu tenho um joguinho que a gente vai fazer agora, muito bacana. Esse jogo é o jogo do verdadeiro ou falso. Então eu vou falar uma frase e vocês vão dizer se é verdadeiro. Se for verdadeiro, vocês fazem polegar para cima. Se for falso, polegar para baixo, tá bom? Então vocês vão dizer, eu vou falar a frase, vocês me dizem se é verdadeiro ou falso, tá bom? Então vamos lá. Somos espíritos que ainda erramos muito. Somos espíritos? Somos. Ainda erramos muito.
E verdadeiro. Quem respondeu verdadeiro tá certo, viu, gente? Outra frase. Nascemos no planeta Terra para aprendermos a ser pessoas melhores. E verdadeiro. Nascemos para sermos pessoas, aprendermos a amar, fazer o bem, fazer caridade, sermos pessoas melhores. Que mais? Que mais? Vamos lá, tudo que a gente já aprendeu, que a gente estudou esse ano todo. Quando o corpo morre, o espírito morre também? Não, falso, né, gente? Porque o corpo morre, mas o espírito vive, é imortal, né? Vai lá para o plano espiritual. Próxima pergunta, se prepare. Todos os nossos atos têm uma consequência, boa ou ruim, dependendo do nosso ato? Sim! Tudo que a gente faz tem uma consequência. A gente faz o bem, consequência boa. Se a gente faz o mal, consequência má. Então vamos fazer o quê? Só coisas boas. Que mais? Que mais? Somos o tempo inteiro influenciados por espíritos? Sim! O tempo inteiro influenciados por espíritos. Bons espíritos estão conosco, né? Nos ajudando. Outra pergunta. Não existe espíritos bons que nos ajudam? Falso, porque existem espíritos bons e eles nos ajudam o tempo todo, né não? Mais uma. Deus sempre nos dá novas oportunidades de consertar nossos erros em uma nova vida? Sim, que nós já falamos da reencarnação, não é isso? Mais uma. Deus não sabe o que faz? Errado, porque Deus sempre sabe o que faz, não é isso, gente? Mais uma, mais duas e a gente encerra. Terminando. Quando fazemos coisas ruins ou erradas, atraímos espíritos maus para o nosso lado? Verdadeiro. Se fazemos coisas ruins ou erradas, atraímos espíritos ruins. Então, não façamos nada ruim. E quando fazemos coisas boas, nós não atraímos nenhum espírito para o nosso lado? Errado. Porque quando fazemos coisas boas, atraímos os espíritos bons para o nosso lado. É isso aí, gente. Agora nós vamos continuar com a próxima evangelizadora. Até mais, crianças! Mestre Jesus, neste momento, elevo meu pensamento com palavras simples do coração, faço a minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer na escuridão, e que possamos ter a compreensão de amar ao próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. Mestre Jesus, neste momento, elevo meu pensamento com palavras simples do coração, faço a minha oração
E peço pelos meus irmãos que estão a sofrer ou na escuridão, e que possamos ter a compreensão de amar ao próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. Olá! Agora que a gente já ouviu sobre Cristo Consolador, que foi o tema da nossa evangelização, que a gente ouviu a musiquinha, chegou o momento final da nossa evangelização. E o momento final é a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhinhos, concentrar no Divino Mestre Jesus e agradecer pela nossa evangelização, onde a gente pode aprender sobre os ensinamentos de Jesus e poder colocar em prática em nosso dia a dia. Agradecer pela nossa vida, pela vida de todas aquelas pessoas que amamos. Obrigada, Jesus, por ser o meu melhor amigo e estar do meu lado em todos os momentos. Que assim seja.